Chegando aqui no nosso sofá, a Renata Mangueira, que é advogada da família. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renata. Bem-vinda mais uma vez. Lembrando a você de casa que tem transmissão ao vivo do Com Você lá no Facebook. A nossa fanpage é TV Tambaú e lá você pode interagir, você pode fazer pergunta, você pode dizer o que você acha, né, do poliamor, o que você acha da amante ter direito à pensão, tudo isso. Também tem o nosso WhatsApp, que é o 98832-3586. Enquanto isso, a gente vai mostrar umas telas sobre os regimes que existem atualmente, aí você vai explicando pra gente, tá bom? Vamos ver. Os primeiros regimes, acho que são os mais frequentes, né? Que tem com a separação de bens e a Nós temos parcial e total. 4 tipos de regime de bens, né? Nós temos a comunhão total de bens, também é conhecido como comunhão universal, que era um regime vigente aqui no Brasil até 1977. A partir de 1977, o regime oficial passou a ser de comunhão parcial de bens. Só que fora esses, nós ainda temos a separação de bens, separação total de bens, obrigatória para maiores de 70 anos, menores de 16 e para os pródigos. E temos a separação convencional, onde as partes optam por esse tipo de regime. E ainda tem mais um, que é a participação final nos aquestos. O que é isso? Eu achei um palavrão, doutora. E ainda temos o regime híbrido, onde vários desses regimes se misturam. Então, nós temos várias possibilidades. Mas o que é esse que você falou? Essa última esse nome que híbrido, vocês acharam mais esquisito, aquestos são os bens adquiridos no casamento. Então, participação final nos aquestos funciona da seguinte forma. Enquanto eu sou casada com você, o que é meu, o que é seu é seu. Certo. Eu não preciso da sua autorização para realizar nenhum tipo de negócio jurídico. A gente não vai precisar da outorga uxória, que é a outorga da mulher, nem da outorga marital, que é a outorga do marido, para nada. Outorga é a autorização, é isso? Isso. Porque quando você tem um regime de comunhão de bens, tudo que você vai fazer, qualquer tipo de negócio jurídico, você vai precisar da outorga do outro, da autorização. Vamos revisar aí, Nesse não. Comunhão universal de bens, que é a partilha de todos os bens adquiridos antes ou durante a união. O que mais? Comunhão parcial de bens, que é apenas os bens adquiridos durante a união. Ou seja, que eles construírem depois do casamento é dividido, o que tinha antes. Mas deixa eu só terminar esse dos aquestos, para não confundir. O participação final dos aquestos, enquanto eu sou casada, o que é meu, o que é seu é seu. Certo. Mas se a gente fosse divorciar, vai ser tudo partilhado na proporção de 50% para cada um. Então... por isso que diz participação final nos aquestos, que são os bens. Exato. Como se fosse um regime de comunhão parcial que só funciona na hora do divórcio. Onde só se comunicarão os bens comuns. Ou seja, eles só são independentes, digamos assim, quando estão juntos. Quando vão se separar, tem que dividir. Tem que partilhar. E Gente, tem é complicado um compulsório para quem tem 70 anos e quer casar, é isso? Aí, vamos lá, falar de um por um. É previsto em lei, não é isso? Vamos falar de um por um. Coloca as outras duas que faltaram. Vamos colocar aí. aí. Que a gente Vocês trazem que eu explico. Separação total de bens. Aí, participação final nos aquestos. Certo. Então, vamos começar. O primeiro da lista aí é a separação, não é isso? É a comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens é quando todos os bens do casal se comunicam. Ou seja, se comunicam os bens adquiridos antes do casamento ou da união estável, porque funciona do mesmo jeito para casamento e para união. E se comunicam também aqueles adquiridos na constância do casamento, que são os bens comuns. Então, vão se comunicar os bens comuns e os bens particulares, que foram os adquiridos antes, adquiridos por herança, por doação. Casou num dia, no outro dia já tem que dividir. Exatamente. Agora, lembrando, quando a gente fala em comunhão de bens, a gente está falando de comunhão do ativo e do passivo. Então, eu também vou comunicar as dívidas que, porventura, um dos dois vem adquirir. As dívidas também. Porque quando a gente fala em divórcio, principalmente na partilha de bens, é muito interessante, porque algumas partes só querem partilhar o bom. E as dívidas dizem, não, a dívida é com você. Pensa nas dívidas, né? E aí não quer partilhar. É mesmo, viu? Porque eu mesmo, quando eu me casei, não, me juntei, né, como diz o outro, eu só veio dívida. Foi união triste. estável, né? Não, mulher, nem chegou. A união estável precisa de algum documento, doutora, ou não? Não, a união... Quando você vai morar na mesma casa, como diz lá no interior, quando você se junta, se amiga,
A união estável é definida como uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Quando é que isso vira, por exemplo, a pessoa se junta, né, como você também disse, e como é que isso começa a valer juridicamente? A linha é muito tênue, né, pra gente dizer se é um namoro qualificado ou uma união estável. A gente tem grandes litígios na justiça, né, onde se tem uma grande dificuldade da gente conseguir identificar o que é um namoro qualificado, que é um namoro mais sério, e o que é uma união estável. Hoje em dia, quem tem um namoro qualificado já tem direito? Porque o objetivo de constituir família é o grande diferencial. A questão do tempo não existe mais. Você morou um ano, por exemplo, eram com a 5 pessoa? anos, depois eram 2 anos, e agora não existe mais tempo. O juiz é que decide. O juiz vai decidir de acordo com a realidade fática do casal. Tem que saber se de fato o casal comprovar que eles tinham o objetivo de constituir família, que era uma coisa mais séria, um intuito, né, de uma relação mais duradoura, o juiz pode definir como união estável até com 1 mês, com 2. Gente! Ou seja, tá complicado até namorar neste país. Cuidado! Ó, como é que o casal define? A gente viu que tem vários tipos aí, né? Tem. O que é que deve ser levado em consideração na hora de dizer vamos falar sobre isso? Sobre a... Escolher o regime do casamento. Como eu expliquei, esse de comunhão universal era um regime vigente até 1977. De 1977 para frente, se nada for dito, o regime vai ser oficial, que é o de comunhão parcial de bens, onde então se comunicarão todos os bens comuns do casal, que são aqueles que foram adquiridos na constância do casamento ou união estável. Então, se nada for dito, casou sem nada, fica comunhão parcial. Certo. Se não houver união estável, declarada em cartório, se você tiver de fato vivendo uma união estável e também nada for dito, você também estará vivendo com a comunhão parcial. Agora, se você opta pelo regime de separação total, você tem que fazer um pacto pré-nupcial ou pacto antinupcial, pelo amor de Deus. No cartório, é porque é um documento que vai no cartório e faz? Como isso, esse pacto você vai fazer, o nome já diz, antes de se casar, você vai fazer, né, o seu pacto, onde você pode fazer uma separação total dos seus bens ou pode optar também por um regime híbrido. Por exemplo, olha, eu quero casar com fulana com a comunhão parcial de bens, mas este bem específico aqui, que eu ainda estou pagando e concluirei o seu pagamento na constância da nossa relação, nós queremos que que seja excluído. Isso seria um regime híbrido. Entendi. Porque se você não fizesse aquele pacto pré-nupcial, o que é que valeria? Tudo que você pagar, seja parcelado, seja como for, na constância da relação, será partilhado entre o casal. Na comunhão parcial, dívidas, parcelamento de imóveis, veículos, tudo que você pagar, seja financiado ou não, vai ter que ser partilhado. A Cláudia, do Bairro dos Estados, está perguntando se durante o se o regime pode ser modificado depois do casamento. Pode sim, você pode fazer a modificação. A única coisa que a lei exige é que tenha um motivo justificado para aquele pedido de modificação do regime e vai ficar a critério do juiz decidir se modificará ou não. Tem uma opinião aqui do pessoal já falando sobre o poliamor, né? Boa tarde, sou Vaneide de Mangabeira. Na minha opinião, um relacionamento com uma pessoa já dá trabalho, imagine com 2. E a gente ainda nem entrou nesse assunto. Acho que a gente até pode entrar, que acho que ficou bem explicado aí essa história. Doutora, como é que fica essa história? A justiça vai legalizar o casamento com mais de uma pessoa aqui no Brasil? Olha, até então não há nada regulamentado na justiça. Mas diziam que era crime você ter mais de um... Não, a bigamia, ou seja, você casar com duas pessoas, ela é crime até hoje. Ela é considerada crime, tá lá tipificada no Código Penal como crime. Agora, o poliamor é uma situação diferente da bigamia. O poliamor, algumas pessoas que vivem o poliamor, elas já foram aos cartórios e fizeram um contratozinho, uma declaração de união estável, né, poliafetiva. Pode fazer união estável com quantas pessoas? Então, essas escrituras, elas foram consideradas inválidas. Né? Porque começou uma febre. Todo mundo que vive em poliamor começou a registrar aquelas eu queria conhecer escrituras, alguém que vivesse assim, 3 pessoas numa casa, só para perguntar. Mas se você colocar no YouTube, você vai encontrar vários depoimentos. Tem alguém aí nos assistindo que quiser compartilhar a história que com a viva gente, poliamor, né? por favor, coloca o WhatsApp da gente na tela, já tá na tela aí. Que aí a gente traz para sentar aqui no sofá para contar essa experiência. Olha, um aluno meu falou em sala de aula
explicitamente que o pai dele vivia com 2 mulheres e todo mundo sabe. Na mesma casa. De uma pessoa. Foi. Na mesma casa. Na mesma casa. Olha porque, assim, relatos de... Eu conheço várias pessoas que têm 2 famílias. Várias. Mas cada uma na sua casa. Separada, né? Aí seria a união estável paralela. O poliamor é diferente. No poliamor, eles coabitam e vivem juntos como uma família poliafetiva. Gente, eu não me imagino num negócio desse. Ó, tem uma pessoa aqui que não quer se identificar, mas ela disse o seguinte: desde o início do meu namoro, eu avisei que eu não iria casar. E eu namoro com essa pessoa há mais de 20 anos. Meu Deus! Hoje em dia ele me aperreia para casar. Se um dia eu acabar esse namoro, eu posso ser processada, mesmo avisando que eu não queria casar? Existe uma coisa interessante que se chama contrato de namoro. Alguns tabeliões, eles reconhecem esses contratos de namoro como sendo válidos. Mas a maior parte da doutrina e da jurisprudência não aceita o contrato de namoro, o que evitaria esse tipo de situação. Você faria um contrato de namoro e evitaria. Como essa validade jurídica do contrato de namoro ainda é posta, né, e não há realmente uma validade jurídica ainda, você não teria segurança em relação a isso. Eu espero que, ao longo do tempo, venha sendo aceito esse tipo de contrato, porque eu acho que teria muita utilidade nesses casos. Para essa pessoa, a situação é insegura. Essa situação é insegura, porque se for comprovado que os requisitos para a caracterização da união estável estão preenchidos, certamente ele vai ter, né, que dividir o patrimônio adquirido. 20 anos junto, não é possível que não tenha uma ligação aí. Vai ter todas as implicações, né? Inclusive implicações pelo falecimento também, porque isso é tanto em vida como em morte, é igual. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Eu queria saber se a pessoa casada com outra pessoa há 12 anos, quais os direitos que eu tenho que ter? Um filho com 8 anos e ele saiu de casa e eu fiquei, ele levou o carro e disse que vai dar só a pensão do menino. Peraí, ela não colocou uma vírgula, mas eu vou tentar entender aqui. Ela tem um filho de 12 anos, é casada e... Ela é casada há 12 anos, casada há 12 anos, tem um filho de 8, isso. Ele saiu de casa e levou o carro. Isso, ela é casada com o cara. Sim. Ele, há 12 anos, tem um filho de 8. Ele saiu de casa, levou o carro, disse que a única coisa que ele vai dar é a pensão. Olha, ela quer saber qual o direito que ela tem. Não, veja só. O direito do menor, ele está garantido, obviamente. Agora, se ela é casada com ele no regime de comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido, como eu falei... Se esse carro foi comprado depois do casamento... Veículos, semoventes, veículos, automotor, imóveis, tudo vai ser partilhado na proporção de 50% para cada um. O que acontece é que, às vezes, os imóveis são financiados, a pessoa acha que porque não concluiu ainda o pagamento, não vai ser partilhado. Mas, ainda assim, tem que partilhar as parcelas já pagas daquele financiamento. Então, não tem essa de sair, exceto se o único bem... Sumir, não é bem exceto assim, não. se o único bem, né, que eles tiverem for o veículo. Ó, a gente tem várias perguntas. Nossa, tá aqui. chegando um monte. A gente tem várias perguntas que basicamente são a mesma coisa. Tem uma aqui que diz aqui: boa tarde, fui casada 2 anos. Fui casada 2 anos. Me separei, aí depois a gente comprou... Eu acho que antes de separar, comprou uma casa, só que no nome dele. Ela quer saber se tem algum direito. E aí outra pessoa aqui perguntou a mesma coisa. Disse que vive em união estável, construindo muitas coisas juntos. Se a casa separar, eu tenho direito, mesmo tudo sendo o nome dele? Tem. Não importa em nome de quem esteja. O que importa é que você prove que aquilo foi adquirido na constância da união. E que não foi adquirido por meio de subrogação. O que é a subrogação? A pessoa tinha um bem antes de casar, vende aquele bem e já casado compra outro. Se você provar que o dinheiro, né, que você utilizou para pagar aquele bem veio anteriormente, aí seria uma subrogação, aí seria excluído esse bem. Mas se for um dinheiro adquirido na constância da relação, vai ter que ser partilhado. Tá bom, vamos recebendo aqui, a gente tem muita coisa Muita dúvida aqui, viu, doutora? Que assunto, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença a vocês um minutinho e a gente volta já nesse assunto. Pronto. Deixa eu só falar com quem tá em casa.